Opa, tudo bem? Nesse vídeo eu vou dar uma discutida o que aconteceu na Grã-Bretanha quando eles privatizaram o setor de água e esgoto e para dar uma explicada por que na verdade se falar em privatização de água e esgoto nesse momento é meio complicado, sobretudo no Brasil. O Senado brasileiro aprovou o projeto de lei que é o novo marco legal do saneamento básico. Com ele, fica aberta a possibilidade de privatizar empresas do setor de água e esgoto. Há dois motivos principais para isso. Primeiro, aumentar a concorrência. Hoje em dia, a maior parte do sistema de águas é controlado por empresas estaduais ou municipais. Portanto, são monopólios. Segundo, de acordo com o Ministério da Economia, isso deverá atrair mais de 700 bilhões de reais em investimentos, gerando cerca de 700 mil empregos nos próximos 14 anos. A justificativa é a velha história de sempre, né? Dizem que o Estado é ineficiente e não tem recursos para oferecer serviços básicos de qualidade. Um economista do Brasil foi até mais longe, dizendo que na situação atual o Estado não tem condições de oferecer serviços básicos de qualidade, incluindo segurança, educação e saúde. A Petrobras também tem que ser privatizada, não há recursos, tem que privatizar tudo. Mas veja, dinheiro há. Por exemplo, o Banco Central poderia aumentar a base monetária sem gerar pressão inflacionária. O próprio Guedes diz isso, mas não precisa. Em 2019, o lucro da própria Petrobras foi de 41 bilhões de reais. Parte desse dinheiro poderia ser utilizado para financiar serviços básicos, ou então o BNDES poderia financiar a parte também. O Brasil paga 400 bilhões de reais por ano em juros, ou seja, dá para achar 70 bilhões por ano, o que não é vontade política, né? Mas a questão fundamental é sobre eficiência. Só que, infelizmente, as discussões na economia são mais religiosas que pragmáticas. Obrigado ao Milton Friedman, obrigado à Escola de Economia de Chicago, né? Verdade seja dita, eles vêm fazendo meia-culpa desde meados dos anos 2000. Mas a isso se junta a tendência das pessoas em pensar em categorias extremas, tipo preto e branco, ao invés de pensar em zilhões de tons de cinza. Então fica difícil, acaba virando religião mesmo. O falecido Joomir Betting, que era sociólogo de formação, mas religioso na economia, uma vez falou sobre a Petrobras, há anos atrás. Se a Petrobras é eficiente, não precisa ter medo de perder o monopólio. Se não é, não merece o monopólio. Nós podemos reconstruir essa frase para: se o setor privado não for eficiente, não merece ganhar a concessão de serviços públicos. E aí é que está o imbróglio, porque estamos falando do setor privado no Brasil, que está longe de ser eficiente, apesar da pose de bacana e de cobrar caro por produtos e serviços meia boca. Mas vamos voltar à questão da água. A Europa privatizou muita coisa de infraestrutura. Vamos pegar o caso da Grã-Bretanha como exemplo para vermos a eficiência do setor privado na prática. Quando o setor de água e esgoto foi privatizado em 1989, os investidores pagaram 7,6 bilhões de libras esterlinas pelas empresas. Só que o governo britânico absorveu uma dívida setorial de quase 5 bilhões de libras e ainda deu 1,5 bilhão de libras para as empresas privadas. Apesar disso, as contas subiram 40% acima da inflação desde então. De acordo com um estudo da Universidade de Greenwich, os britânicos estão pagando 2,3 bilhões de libras por ano a mais por água e esgoto, em comparação se o setor estivesse ficado nas mãos do governo. E por que está pagando mais? Basicamente porque as 9 companhias de água e esgoto do Reino Unido pagaram mais dividendos do que o total dos lucros antes dos impostos. Ao mesmo tempo, a dívida do setor aumentou de 0 para aproximadamente 40 bilhões de libras esterlinas em 2016.
Assim, os dividendos pagos mais os juros da dívida aumentam a conta de água e esgoto dos 23 milhões de lares britânicos em 100 libras esterlinas ou em aproximadamente R$ 700 por ano. É errado financiar pagar dividendos com aumento de dívida. E quem paga a conta final são as pessoas. Mas o setor público paga as taxas de juros menores. Então, se é assim, era melhor não ter privatizado. Esse é apenas um exemplo. Na França, um estudo da Universidade de Sorbonne concluiu que o preço do metro cúbico de água cobrado por empresas privadas era 17% mais alto do que o cobrado em localidades onde as empresas eram municipais. Aqui na Europa está acontecendo uma onda de reestatizações. Paris, Berlim, Budapeste são alguns exemplos. Aqui na Letônia, aqui em Riga, a companhia de água municipal. Só que tem concorrência, ou seja, você pode comprar água de um intermediário, mas no fim das contas a água é da companhia municipal. No fim é mais caro, então para quê? É para se pensar, porque o Brasil está indo na contramão de outros países. A lógica da incapacidade do Estado em investir não se mantém. A questão do setor privado ser mais eficiente que o Estado também não se mantém. São dogmas. Mas tem ainda a questão da China. Vão comprar tudo. Hoje em dia, em tempos onde o momento unipolar do Ocidente terminou, é imperativo que se tenha uma política econômica no Brasil que garanta os interesses nacionais, focando no desenvolvimento econômico e social do país. Sobretudo nesse momento, privatizar a infraestrutura é apostar em perder soberania. A China vai pegar com tudo essas empresas. Obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.